Nós vamos começar hoje a falar sobre viver no Espírito. Eu acho que essa ministração de hoje eu até passei já por ela, mas vamos dar um pontapé de novo com ela, para ficar 8 quartas-feiras falando sobre o Espírito Santo e a nossa vida com o Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo. A ideia é ministrar bastante sobre o Espírito Santo, para orar para vocês serem batizados do Espírito Santo, Jesus batizar. Aí a gente entra numa campanha de que ninguém vai ficar sem falar em línguas nessa igreja. Vamos começar esse desafio hoje aqui, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, uma vez mais, fala o coração do teu povo através da palavra, através da ministração. Em nome de Jesus, neutraliza Satanás, neutraliza os demônios, neutraliza todo espírito contrário, todo sofisma, toda carne, todo Satanás. Te louvamos pelos que aqui estão. Em nome de Jesus, que a tua palavra alcance o coração, a mente e a alma de todos que aqui estão, mas que a tua palavra também atinja através da internet os que estarão assistindo agora, ao vivo ou depois mais tarde. Tudo para a glória do nome de Jesus. Senhor, faz tudo para a tua glória, que seja mais um culto da palavra, que o nome de Jesus é glorificado e a tua igreja é abençoada. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Terminando todas as outras ministrações das 7 coisas que podem fazer um crente desviar, ou das 7 coisas que podem fazer uma igreja deixar de existir, ser detonada, acabada, fechar as portas. As últimas ministrações das 7, a gente sempre terminou com isso. Você tem o Espírito Santo dentro de você para te ajudar. Então não tem desculpa o crente dizer que não tem força. Eu não tenho força, pastor. Tem, você tem toda a força de Deus, porque você tem o Espírito de Deus morando dentro de você. Você só precisa buscar, você só precisa dar lugar, você só precisa dar prioridade, tempo para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você terá toda a força de Deus para vencer todas as batalhas. E a tela que nós finalizamos também foi essa aqui, que faz um crente desviar. Primeiro, o que faz um crente desviar? 1, 2, 3. Não ler a Bíblia todo dia. Se você ficar sem ler a palavra de Deus, sua fé diminui, sua vida espiritual diminui, e você vai perdendo a força em Deus e vai sendo novamente arrastado de volta para o mundo. Ler a Bíblia, o que mais? Segundo, não gastar tempo com Deus em oração. Ler a Bíblia e orar todo dia é a religião do crente. Qual é a religião do crente? Ler a Bíblia e orar todo dia. Se você ler a sua Bíblia e orar todo dia, você vai conhecer cada dia mais Jesus e mais firme você vai ficar. Além de ler a palavra, estudar a palavra e orar, o crente não pode abrir mão de jejuar. Por que tem que jejuar? Jejuar para quê? Para matar a carne. Os crentes mais velhos sabem esse termo, matar a carne. Os mais novos, esse termo é o seguinte: você tem um temperamento bravo, terrível, ou extremamente mimimi, melancólico, sofrido, sofrida. Quando você tira um momento de jejum, que pode ser tipo domingo na escola dominical, vem sem tomar café, vem sem tomar água, quem tem saúde para isso, e vem colocando diante de Deus um propósito: Senhor, eu estou me consagrando para o Senhor dominar meu temperamento ruim. Repito, seja quem é muito agressivo, ou seja quem é muito introvertido. Faz um momento de jejum. Espírito Santo, eu não vou comer, eu não vou beber água, vou lá assistir ao livro de escola dominical. Ali é sofrimento, dá aquela dor na barriga, tu sente a carne sendo triturada. Mas depois que acaba a EBD, dobra o joelho, Senhor, entrega o meu jejum, me consagra, me santifica, me ajuda a ser crente. Pum, sai dali forte. Aí vai ter um cafezinho, né? Não sei se já é esse domingo no outro, ou chega em casa, almoça, mas esse momento de consagração é fundamental para você ser fortalecido na fé. A prática do jejum, ela tem que ser obrigatória na nossa vida. Bom mesmo é o crente que jejua pelo menos uma vez por semana. Isso é excelente, excelente. Ou no mínimo uma vez por mês, mas você tem que ter um momento de consagração, ou aqui no templo, ou no sábado de manhã também tem a consagração. As irmãs estão aqui orando, aí vem de manhã na consagração, ora aqui com as irmãs de jejum. Pastor, e o jejum pode ser por alguém? Claro que pode. A salvação de alguém que você ama, que está na cachaça, na droga, no crime, uma pessoa perdida, e você quer ver essa pessoa salva. O que você faz? Jejua por ela. Então, um dia, o aconselhamento é o seguinte: se for só os domingos, um domingo você jejua por você, o outro domingo você jejua por outra pessoa. Não fique só jejuando por outras pessoas, porque pode ser que você leva uma lapada do diabo aí, leva uma unhada do cão, e aí não aguenta. Você está jejuando por alguém, você está em batalha espiritual, né? Então, cuidado, façam por você, na outra semana por alguém. Um por você e na outra semana por uma outra pessoa aí.
ok? Ler a Bíblia, orar, jejuar. Outra coisa fundamental que todo crente saudável tem que ter é desejo de quê? Salvar almas. Porque quem é salvo, Salva. outra coisa que faz um crente ficar firme, que ele não vai se desviar, é não andar na carne, praticando as obras da carne, mas andar ou viver no Espírito, que é o que a gente vai ver já já. Outra coisa importante, o que você conhece de Bíblia, você tem que obedecer. Qual o tamanho do seu conhecimento bíblico? Pastor, eu conheço isso aqui de Bíblia e de Deus. Então obedeça a isso, viva isso. Não, eu conheço isso tanto assim de Bíblia e de Deus. Então sua responsabilidade tem que ter maior. Viva isso, obedeça a isso. Deus não vai cobrar de você o que você não sabe. Deus não é doido se você não sabe. Agora, se você sabe e por rebeldia, por desobediência, você continua insistindo em pecar, Deus vai ficar feliz com isso? Não é assim que a gente trata os nossos filhos? Você ensina seu filho pequeno o que tem que fazer. Ele aprendeu. Se ele continuar ali te obedecendo, parabéns, tem carrinho Hot Wheels, tem bonequinha Barbie, tem não sei o que, vai ter uma gracinha para ele. Agora você ensinou para ele e ele continua insistindo em te desobedecer, você vai ficar feliz com essa criança? Vai enchê-la de mimos, vai dar uma chinelada bem dada para ver se ela aprende o rumo da obediência. É assim ou não é? E você acha que Deus, como Pai, faz diferente com a gente? Você conhece? Obedeça. E por último, não adianta você fazer tudo isso aqui e ser uma pessoa irascível, ou seja, odienta, ou seja, briguenta, magoada, ressentida, gente ruim, que não faz as pazes com ninguém, que não procura o outro para fazer as pazes, frequenta a igreja, esquenta banco, está nos cultos, toma até ceia, mas não fala com a pessoa, nem se vê arrastando aos meus pés. Você está perdendo seu tempo. Porque a base do Evangelho é o amor. Se você não aprender a perdoar, do mesmo jeito que Jesus perdoa você ainda hoje, seu Evangelho não está funcionando. Então tem que perdoar. E quantas vezes você tem que perdoar? Quantas vezes? 70 vezes. Te dá quanto? 490 vezes. Quem é que vai prejudicar você cerca de 500 vezes? Então Jesus está falando o quê? Que tem que perdoar sempre. Tem opção. Porque é a oração do Pai Nosso. Ou eu perdoo quem me faz mal, ou com o meu Papai do céu, a oração do Pai Nosso, perdoa minha dívida, assim como perdoa quem me deve. Se eu não perdoar quem me deve, o Papai do céu também não vai me perdoar. E minha vida espiritual travou. Não importa se é pastor ou se tem uma semana de crente. Tem que aprender a praticar o perdão. Nós passamos um mês falando de obediência e passamos um mês falando de perdão. Olha para cá. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu já queria, na minha mente, entrar a 100 por hora com o Espírito Santo, orando para Jesus batizar. Aí o Espírito Santo me orientou. Não, vamos trabalhar a base primeiro. Isso aqui é a base de tudo. Isso aqui é a base. Todo crente de verdade, feijão com arroz, pode ser pastor, pode ser novo convertido. Todo crente saudável de verdade tem que ler a Bíblia todo dia, gastar tempo com Deus, oração todo dia, jejuar uma vez por semana, evangelizar, ter o desejo de salvar almas, andar cheio do Espírito Santo e não na carne, obedecer a Deus como sabe, não seguir o caminho do Lúcifer, da desobediência, e sempre que brigar e discutir com alguém, dá-lhe um murro no meio da cara, dá-lhe um bandão, um tiro, uma facada. Amém? Não. Hã? Não, amém. É para dar facada e murro? E o beliscão? Arrancar um tufinho de cabelo só para... É assim que o crente faz? Quantas vezes você for caluniado, xingado, massacrado, quantas vezes você vai ter que perdoar a pessoa? Vai ter que perdoar sempre. E quanto mais velho na fé você vai ficando, mais você tem que aprender a viver isso. Brigou, repito o que dissemos semana passada, todo mundo briga, todo mundo discute. É humano discutir e brigar. Agora, ficar magoado, brigado com aquele negócio ruim é diabólico, é onde o diabo arrebenta a vida de muito crente. É a tal, lá em Hebreus 12, é a tal da raiz de amargura. Tem muita gente que se desvia, a pessoa é uma bênção na igreja. Ela se desvia porque ela teve a briga com alguém, não resolveu essa briga, a raiz de amargura foi crescendo, virou uma árvore, a raiz virou uma árvore. E a pessoa acaba voltando para o mundo, para a prostituição, para a cachaça, tem que vira mendigo. E era uma bênção na igreja. Por que se desviou? Só porque teve uma briga com alguém e não teve a humildade de ir lá fazer as pazes. Se você tem briga com alguém, não gosta de olhar na cara de alguém, não tem coragem de chegar perto da pessoa para fazer as pazes com ela, cuidado, nós vimos as consequências tanto na alma como espirituais. Bom,
Começando hoje, esse é o texto base. A Bíblia nos manda, o apóstolo Paulo falou isso com os Gálatas, falou isso com os Coríntios, falou isso com o pessoal de Tessalônica, falou isso com o pessoal de Colossos, os Colossenses, o tempo todo. Você lê as cartas pastorais, as cartas que o Espírito Santo mandou o apóstolo Paulo escrever, o tempo todo a ordem é: não anda na carne, anda no Espírito. Ou seja, você tem o Espírito Santo morando dentro de você, mas você tem que deixar ele operar. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você, mas você tem que deixar ele agir. Voltamos ao basicão, feijão com arroz. Quando a pessoa ainda não entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo mora dentro dela, sim ou não? Ainda não. Você só tem o Espírito Santo morando dentro de você quando você aceita Jesus como Salvador. Agora, quando você reconhece Jesus como teu Senhor, na hora, e se tem coisa ruim dentro da pessoa, quando ela aceita Jesus, o que a coisa ruim tem que fazer? Porque quem é que vai entrar para morar nessa pessoa? Lembra aquela mensagem terrível de domingo? 3 maneiras de ficar endemoniado? Nós somos vaso, nós somos templo e nós somos casa. Ou você tem o Espírito Santo dentro de você, ou você está vazia, ou tem um diabo dentro de você. Não existe uma quarta possibilidade. Ou você tem o Espírito Santo, ou você está vazia, ou tem um diabo dentro de você. E é esse vazio da alma que leva a pessoa a tomar cachaça, usar cocaína, se prostituir, ir para baile, para o forró, para ver se alegra o coração e tira um pouco do vazio. Consegue tirar o vazio? Não. A cerveja, o álcool, a cachaça, a cocaína, a maconha, a balinha, essas drogas tiram o vazio da alma do homem, sim ou não? Namorar um monte de homem, namorar um monte de mulher, tira o vazio da alma do ser humano, sim ou não? Encher o bolso de dinheiro, gastar, comprar, gastar. Essa pessoa vai ser a pessoa mais feliz da vida porque tem dinheiro para gastar. Tira o vazio da alma, é isso sim ou não? Só existe uma pessoa que tira o vazio da alma. Quem é essa pessoa? Jesus. E quando Jesus vem, quem que ele coloca para morar dentro de você? Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem ocupa o vazio da nossa alma. Só que a Bíblia diz assim: se você vive no Espírito, ou melhor, se o Espírito Santo está dentro de você, você tem que andar. Isso tem que ser fato. Quer ver? Quem aqui acredita que tem agora o Espírito Santo morando dentro de si, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, se o Espírito Santo está dentro de você, seu colega de trabalho tem que ver isso. Colega de faculdade, de escola, irmãos na igreja, seus vizinhos têm que ver isso. Porque, misericórdia, uma mulher cheia de pombagira, todo mundo vê e sabe que é pombagira. O comportamento da mulher cheia de pombagira, todo mundo sabe. Um homem cheio de Zé Pilintra, todo mundo vê a malandragem, o 71, uma maneira malandra de conversar e tal, todo mundo vê. Agora, um crente cheio de Espírito Santo também tem que ser reconhecido, sim ou não? Sim. Leia para mim, vamos ler juntos o texto. Gálatas 5:25 diz o quê? Se vivemos no Espírito, andemos. também no Espírito. Muito bem. Vivendo no Espírito para quê, irmãos? Para vencer a sua Éfeso. Éfeso é uma cidade. Eu estou voltando essa ministração para dar o pontapé inicial sobre a doutrina do Espírito Santo, nosso relacionamento com o Espírito Santo. Diga: Éfeso era uma cidade. Quem bota assim para vencer sua Éfeso, pensa que é algum oponente, né? Não, é uma cidade. Lendo o texto de Atos, capítulo 19, versículo 1, a igreja lê o texto, 1, 2, 3. Aconteceu que Paulo, Corinto, vamos lá, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, Chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Então, o texto começa dizendo que Paulo chegou lá nessa cidade de Éfeso, uma baita de uma cidade importantíssima no contexto daquela época, 2000 anos atrás. Era uma cidade de muito comércio. Para quem conhece a Bahia, era uma espécie de feira de Santana, onde todas as estradas passam, onde todo o comércio acontece, né? Quase todo o Nordeste negocia com Feira de Santana. A diferença é que feira não tem um porto, porque Éfeso, além de passar 2 estradas reais que ligavam o Oriente ao Ocidente, então camelo, jumento, cavalo, mula, especiarias, ouro, prata, tudo que se comprava e vendia passava por dentro dessa cidade. Era uma feira gigantesca. E além de ter 2 estradas que passavam lá, ainda era uma cidade na beira d'água, um porto.
Então também as naus, aquelas embarcações daquela época, aportavam ali. Então pense em comércio. Vamos supor que a população da cidade tivesse 100 mil pessoas, dobrava o número de pessoas só de comerciantes que ia para lá comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Então uma cidade muito grande, muito importante. E Paulo, querendo ganhar almas lá, ele se surpreende, porque quando ele chega lá, já tinha uns crentes lá. Olha que beleza, ele foi lá para ganhar alma, não é que já tinha alguns lá, achando ali alguns discípulos. Só que Paulo conhecia muito bem o mundo da época dele. Paulo, depois de Jesus, irmãos, é a pessoa mais inteligente do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, uma sumidade, é um cara tão importante no contexto de Deus, que Jesus tirou ele do time adversário e botou a camisa 10 nele para jogar no time de Deus. Ele era o maior inimigo da igreja e Jesus apareceu pessoalmente para Paulo, Saulo, e transformou ele em Paulo. Você vai trabalhar mais no cão, não, vai trabalhar agora para mim. E vai ver o quanto é importante padecer pelo meu nome. Então Paulo foi escolhido por Jesus para ser o que ele foi, e ele foi sem dúvida o maior instrumento de Deus no Novo Testamento, tanto para escrever as cartas, como para ir de cidade em cidade e implantar a igreja. E mais, aqui em Éfeso mesmo, ele enfrentou diabos e demônios terríveis, poderosos. O apóstolo Paulo, o tempo que ele ficou evangelizando em Éfeso, ele praticamente acabou com o culto da deusa Diana. Ele, um homem, evangelizando e pregando, conseguiu destronar. Imagina se a gente aqui consegue pregar tanto aqui dentro, e aí a igreja romana ali fecha, já pensou? E a gente pega o templo e vai para lá, aquela catedral ali. Foi isso que Paulo fez. Só que não era uma cidadezinha do tamanho dessa comunidade de 60 mil habitantes, não. Era uma mega cidade, bem maior do que o Rio das Pedras. E um homem cheio do Espírito Santo, causou uma grande revolução nesse lugar. Bom, quando ele chega ali em Éfeso, ele acha alguns discípulos. E aí ele faz uma pergunta que é a chave dessa ministração de hoje. Paulo perguntou aos discípulos, que eram 7, era ao todo 12 homens, ao todo 12 homens. E a pergunta dele qual foi? Vermelho aqui, 1, 2, 3. Perdão, tem que ser de cima. Vai lá, 1, 2, 3 aqui, recebeste. 1, 2, 3. Recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Para aí. Primeira pergunta de Paulo, quando ele descobre que tem uns 12 crentes lá em Éfeso. Vocês têm o Espírito Santo? Já receberam o Espírito Santo? Ele não perguntou sobre o batismo nas águas, por exemplo, que é a resposta que eles vão dar. Ele não perguntou se eles já tinham experimentado uma cura divina. Ele não perguntou. Pergunta uma só: o Espírito Santo está agora dentro de você? Por quê, irmãos? Existe algum crente, servo de Deus, amigo de Jesus, seguidor de Cristo? A pessoa pode ser crente se ela não tiver o Espírito Santo dentro dela? Sim ou não? Não. Uma das maiores consequências benéficas de Jesus ter sangrado até a morte na cruz foi que ele deixou de sentir a presença de Deus e do Espírito Santo por algum momento, atraindo os nossos pecados, morreu, ressuscita, apresenta esse sacrifício para o Pai, se reconecta à Trindade. E depois de 50 dias da sua morte, 120 crentes mais ou menos estão dentro de uma salinha orando. E Jesus enviou quem para entrar naquele povo? Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras, conforme o Espírito Santo lhes concedia aqui. A maior bênção da cruz foi Jesus liberar o Espírito Santo para morar dentro de um crente. Antes da cruz, nenhum ser humano na terra tinha sido morada do Espírito Santo. Mas Sansão não tinha o Espírito Santo? Tinha. E Davi também, e Salomão também. Mas eles não eram morada. O Espírito Santo vinha neles, eles sentiam a presença do Espírito Santo, o poder de Deus, realizavam alguma coisa, acabou o serviço, acabou. O Espírito Santo ia embora, porque o Espírito Santo não podia morar em um pecador. Agora, o sacrifício de Jesus foi um negócio tão violento no mundo espiritual que permitiu o Espírito Santo morar dentro de nós. O Espírito Santo não está dentro da gente agora aqui porque a gente é bonitinho ou a gente é bonzinho, né? O Espírito Santo só está agora dentro de nós porque Jesus pagou um preço caríssimo para que isso fosse verdade na minha vida e na sua vida. Quantos dizem glória a Jesus? Glória a Jesus. Chegando nessa cidade terrível chamada Éfeso, ele pergunta: vocês têm o Espírito Santo na vida de vocês? Já receberam? E eles responderam o quê? Pelo contrário, nem mesmo
que era Espírito Santo. Conversa, não sei nem o que é Espírito Santo, não sei nem o que é Espírito Santo. Aí ele insiste. Paulo pergunta: vocês foram batizados em que então? Se vocês não sabem o que é Espírito Santo, vocês não são batizados no Espírito Santo? Vocês não falam em línguas ainda? Ah, batismo? Responderam: a gente conhece batismo sim, mas não é no Espírito Santo não. A gente conhece o batismo de João. Qual era o batismo de João? Nas águas. E nas águas no modelo antigo. Porque quando Jesus não batizava, mas os discípulos dele batizavam. Quando os discípulos de Jesus começaram a batizar nas águas, o batismo já não era do jeito de João. Como é que era o batismo de João? João pegava a pessoa, confessa os pecados, raça de víbora, fala o que você fez de errado. Ah, eu matei, eu fumei, eu cheirei, eu fui ruim. Aí todo mundo ouvia o camarada confessar os pecados. Aí ele ia lá, por arrependimento, então eu te batizo. Jogava no rio, levantava. Só que quando Jesus começou a liberar o batismo nas águas pela mão dos seus discípulos, como é que é o batismo de Jesus? Pedro, João, Tiago, Filipe, Natanael, o discípulo pegava o candidato e falava o quê? Eu te batizo agora em nome do Pai, e do Espírito Santo. Não é esse o batismo? Marcos, Edivaldo, é assim? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O modelo novo de Jesus. Então tem dois problemas aqui nesse texto. Primeiro, os 12 irmãos novos convertidos de Éfeso, eles não sabem nem o que é Espírito Santo. E segundo, o batismo nas águas dele já está ultrapassado. Paulo tem que resolver dois problemas aqui, o apóstolo Paulo: batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Bom, versículo 4, disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, algo que eu acabei de explicar, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Aí o que aconteceu? Versículo 5, leiam por favor. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Que batismo foi esse aqui do versículo 5? Que batismo foi esse em nome do Senhor Jesus? Foram batizados agora em quê? Nas águas de novo. Só que agora em nome de Jesus, porque João não batizava em nome de Jesus, ou seja, no modelo de Jesus, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles foram batizados nas águas de novo, só que agora do jeito de Cristo, que é o que nós fomos batizados. Aí, acaba aqui no versículo 5, Paulo vai embora e acabou a história. Não. Porque qual é a maior preocupação do apóstolo Paulo? É essa aqui. Como é que Paulo resolve o problema? O primeiro problema que o apóstolo Paulo perguntou foi esse aqui. Não foi esse aqui. Né? Primeiro problema que o apóstolo Paulo perguntou: e se eles conheciam quem? A Virgem Maria e o arcanjo Miguel, não é isso? Ele perguntou se eles conheciam quem? Quem? Mais forte. Quem? Acordar os irmãos com sono. Mais forte. Quem? Então aqui foi batizado nas águas. Resolveu todos os problemas? Não. Então agora ele tem que resolver o problema principal. Qual é o problema principal? Impondo-lhes Paulo as mãos, botou a mão na cabeça dos 12. O que aconteceu? Veio. E qual foi a consequência? Que não falavam em línguas como profetizavam. Todo crente precisa falar em línguas do Espírito Santo. É isso que Paulo está tenso e preocupado aqui. A cidade de Éfeso é uma cidade podre, perdida de prostituição e satanismo. Um crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele não consegue ser crente em Éfeso. Não tem força, não tem poder. Por isso que todo crente tem que orar e pedir: Jesus, me batiza no Espírito Santo, eu quero orar em línguas. Porque quando você ora em línguas, você edifica quem? Você edifica quem? O que fala língua estranha edifica, fortalece a quem? Então todo crente pentecostal inteligente vai procurar falar em línguas quando? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Inteligente para valer, o crente pentecostal tem que falar em línguas quando? 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 Todo dia. Quando? Todo dia. Quando? Todo dia. Então, quem gosta de cantar no chuveiro, canta e fala em línguas. Na hora que está cantando louvor, você alegra. Ah, não, eu gosto de ler a palavra, eu vou cantar um louvor, vou falar em línguas. Ok, ache o seu momento diário, mas você precisa orar em línguas todo dia. Paulo estava super preocupado, porque esses 12 homens, nem Espírito Santo eles conheciam, quem dera falar em línguas. Resolvido o problema. Botou a mão na cabeça deles, o Espírito Santo encheu eles, falaram em línguas,
e acaba. Versículo 8 já é outra história. A história acaba no versículo 7. Porque, repito, qual é a preocupação de Paulo? Que todos fossem não só cheios, mas transbordassem. Você pode ser cheio do Espírito Santo com alegria, 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 mas você só transborda a fonte de águas vivas que está dentro de você quando você fala em línguas. O Espírito Santo é como uma fonte dentro de você, fonte de poder, de alegria, de santidade, fonte de visão, de inteligência, sabedoria, fonte de caridade, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, mansidão. O Espírito Santo é a fonte, mas quando você transborda em línguas, é verdadeiramente quando você transborda. Você não é cheio só, você transborda. A gente vai ver isso tudo nas próximas quartas-feiras. Paulo está preocupado. Olhem para cá. 2 problemas que Paulo encontra lá em Éfeso com 12 novos convertidos. Qual é o primeiro problema? Foi resolvido? Batizou de novo. Agora do jeito certo, do jeito de Jesus. E qual era o segundo problema? Foi resolvido? Sim. Foi resolvido. Aí Paulo libera esses 12 irmãos novos convertidos para seguir a vida deles, cheios do Espírito Santo. Aí essa foto é do Paulo do filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Falei isso aqui no início quando eu cheguei. Se você tiver acesso a esse filme, onde é que está esse filme, gente? Eu queria tanto recomendar. É um filme para passar aqui na igreja. Eu tenho. Paulo, Apóstolo de Cristo. Quem está velhinho, o Lucas fica ali anotando as coisas e tal. Na prisão, contando. Você tem DVD? DVD não, eu boto tudo online e assisto. No online. Então online, ele está na internet? Ele está na internet? Se tivesse como baixar isso com um pendrive, porque às vezes a internet aqui não vai. Eu acho que eu tenho no meu pendrive. Então certifica isso, que a gente vai tirar um dia só para ver. Eu tenho a coragem de pegar um culto de domingo, cantar um hino da harpa, escurecer a igreja e soltar o filme. Não canta mais ninguém. Rapaz, quem não foi impactado pelo filme Paulo, Apóstolo de Cristo, não sabe o que é o verdadeiro evangelho. É o filme mais bíblico e mais evangélico que eu já vi na minha vida. Paulo, o Apóstolo de Cristo. Tremendo. Assista em casa para você ver. Esse é o ator que faz. Esse é o ator. Não vai dar spoiler agora, falar a cena final. Estou falando propaganda do filme, a Tati quase fala o final. Não dá spoiler, não fala não. Quem não viu, ele pega na surpresa aqui, que o filme é forte. Paulo está preocupado. Esse é o autor que faz o apóstolo Paulo do filme, carequinha, barbudo, arrebentado, machucado, cheio de cicatriz. Como esse homem sofreu, o apóstolo Paulo? A pergunta foi: recebesse o Espírito Santo quando crês? Por que Paulo está perguntando para os 12 crentes novos convertidos que ele encontrou na cidade de Éfeso se já receberam o Espírito Santo? Primeiro, eu já respondi, mas vamos aprofundar. Se você comprou esse meu livrinho, pelo amor de Deus, leia o livrinho. Leia, porque a coisa mais simples para você entender como é que o Espírito Santo mora em você e como, o que você tira a partir daí, esse livrinho explica, irmãos. Nós temos 4 ainda ali, eu estou vendendo a R$10 o preço de custo aqui. A gráfica me entrega esse livro 5,50. Eu estou vendendo a 10 para tirar R$5 só. Porque esse livro foi vendido a R$30 durante 4 anos. Eu estou vendendo aqui só para vocês a 10. Lá fora eu já estou vendendo a 20, esse e o outro. Os outros 2 que eu tenho. Mas o Espírito Santo em você trata isso aqui muito aprofundado. Ser crente é ser o quê? A morada do Espírito Santo. Vamos, repita, ser crente. Ser crente é ser a morada do Espírito Santo. Diga: eu sou crente. Eu sou salvo. Porque o Espírito Santo mora aonde? Em mim. Essa frase que vocês responderam agora, eu falei isso para 12 mil pessoas em 4 anos. Corri muitos lugares com esse seminário para cada crente entender que só é crente quem é morada do Espírito Santo. Quem é morada de... Tem um pastor que odeia quando eu falo isso, toda vez que eu falo eu lembro dele, mas eu falo, porque tem que falar rasgado, é o popular, senão ninguém entende. Quem é morada de Zé Pilintra, Preto Velho, Maria Padilha, Pomba Gira, não é crente. É crente em Jesus? Não. Só é crente em Jesus quem é a morada do Espírito.
Então, óbvio que quando Paulo chega em Éfeso, primeiro, vocês são crentes? Somos. Vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês? Óbvio que ele tinha que perguntar isso. Então, a primeira razão dele estar preocupado se aquele povo é crente, e se eles precisavam receber o Espírito Santo, porque só quem é crente tem o Espírito Santo. Ou só quem tem o Espírito Santo é crente. Vamos ler só a comunidade, 1, 2, 3. No dia que você aceitou a Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo entrou em você para ficar por quanto tempo? Para sempre. Esse para sempre se cumpriu no dia de Pentecostes e se cumpre todas as vezes que alguém aceita Jesus. Antes do dia de Pentecostes, ninguém tinha o Espírito Santo full time, o tempo todo, para sempre, 24 horas. A graça do Novo Testamento foi o Espírito Santo entrar em nós para nunca mais sair. Paulo, por que você está preocupado com esses 12 irmãos crentes aí, novos convertidos em Éfeso? Primeira razão que eu estou preocupado: se eles não sabem nem o que é Espírito Santo, eles não estão salvos. Então eles precisam ter o Espírito Santo dentro deles, e eu quero que eles tenham o Espírito Santo top, na força máxima. Qual é a força máxima? Não só cheio, mas transbordando em línguas. Então Paulo partiu para a ignorância, já orou para ser logo batizado, já saiu pulando num pé só, falando mistério, está resolvido o problema dos 12. Eles receberam o Espírito Santo na carga máxima. Se você ainda não fala em línguas do Espírito Santo, não tem problema, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, isso garante a sua salvação. Agora, se você quer ter mais poder para ser crente, mais santo e mais poder ainda, você precisa buscar o batismo do Espírito Santo, falar em línguas, isso vai turbinar a sua vida. 120 crentes naquele cenáculo em Atos 2, o Espírito Santo estava neles. Jesus tinha soprado o Espírito Santo lá em João 21, eles já tinham recebido a visita dos pêndulos, o Espírito Santo foi embora. Mas quando o Espírito Santo veio em Atos 2, dia de Pentecostes, veio para nunca mais sair. Primeira razão da pergunta de Paulo: só é crente quem tem o Espírito Santo. Segunda razão, o texto para isso está aqui em Romanos 8:9. Leia aqui, por favor. Quando você aceita Jesus como Salvador, então, o que diz Romanos 8:9? Leia lá, por favor, nos 3. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Habita ou visita? Então você está aqui essa noite e o Espírito Santo vai te visitar, ou o Espírito Santo já estava dentro de você quando você saiu da sua casa? Já estava. Mas quantas besteiras a gente ouve nas igrejas pelo mundo afora, pregadores super eloquentes, entusiasmados e pipipi papapá. O Espírito Santo vai te visitar essa noite. Está certo isso? Certo não. O Espírito Santo só vai visitar quem não é crente. Agora, quem é crente vai receber a visita? Aí já não mora dentro de você? Como é que você vai ser visitado por alguém que já mora?